E aí, tudo bem? Então, este é o primeiro, talvez único, talvez o primeiro de muitos, Desimportância News. O que é isso? Eu vim aqui trazer coisas que não têm a mínima relevância, a mínima importância, mas eu quero gravar. E aí, agora eu tenho esse espacinho aqui em casa que eu posso deixar mais ou menos ajeitadinho, e aí o que eu quiser gravar, se eu quiser gravar, pra que eu quiser gravar, eu venho aqui trazer desimportâncias. A desimportância de hoje é sobre a Disney, olha que coisa, e de como ela permeou ou permeia a minha vida e coisas que eu já tive, já fiz, faço, coisas afins. Tudo começou com o Kalel, um grande amigo meu, né? É engraçado como a gente tem amizades que a gente meio que ela vai ganhando forma, ganhando relevância, e aí, sei lá, era um cara que eu já conheço há mais de 10 anos, 15 anos, e a gente agora, recentemente, tem tido muita afinidade que não existia antes, então acho que também eram períodos e momentos diferentes de ambos, e eu acho que tem amizades que vão ser isso, amizades que você vai ter muita proximidade, muita afinidade, em alguns momentos não vai ter, e outras que você não tinha tanta afinidade, não tinha tanta proximidade, e em algum momento vocês acham alguma coisa ali em comum e acabam compartilhando ali uma coisa legal. Amizades, no todo, pra mim, é sempre um tópico meio complicado, porque eu sempre acho que eu tenho poucos, sempre acho que eu deveria ter mais, ou que talvez eu não consiga trazer manifestar a amizade que eu tenho pela pessoa da maneira que eu gostaria. Mas isso é outras desinformações e desinteresses. Você vê que eu não vou lembrando o nome do negócio, então eu vou misturando. Bom, mas o Kalel me apresentou as cartas, né? Só que ele é da pegada do Pokémon. E eu, aí, conversando, ele me explicando sobre cartas, decks, busters e zabas, eu acabei descobrindo, ele me mostrou a Lorcana. A Lorcana é meio que a pegada das cartas, só que da Disney. E eu achei muito legal porque a Disney tem uma afinidade muito grande comigo, eu gosto da Disney. E aí é meio que sobre isso, né? Então eu vim falar desinformações, assim, coisas irrelevantes. O meu filme preferido é um filme da Disney, que é o meu filme preferido da vida, que é Mudança de Hábito. E Mudança de Hábito era depois eu fui até procurar saber, tem uns documentários, uns vídeos falando que era um filme um pouco problemático por causa da temática, né? E a Disney meio que apostou, e coincidentemente o filme que eu gosto é um filme da Disney. Então Mudança de Hábito é o meu filme preferido, meu filme da Disney e tudo mais. E quando eu era criança, eu fui uma criança de periferia, tinha, né, altos e baixos, então tinha momentos ali que minha família conseguia ter ali umas coisas muito legais. E eu tive, durante um bom período, as revistas da Disney Explorer, que eu gostava muito. Então era uma coleção de revistas que eu acho que era semanal, e era muito legal porque eu gostava, tinha os conteúdos. Depois ela foi se transformando em só Explorer, e depois ela se transformou em Recreio. Mas aí eu já perdi. Uma porque eu acho que a temática não estava tão próxima do que eu queria, e outra porque eu também fui ficando mais velho e talvez a pegada não rolou. Gente, eu moro na periferia, moro aqui em Itaquera, então tem sons, músicas, o pessoal, e tá tudo bem. As pessoas vão buzinar, vão ouvir suas músicas, eu tô aqui gravando meu vídeo, outra pessoa tá ali do lado cozinhando, e isso é morar em comunidade, isso é morar, e quando eu digo comunidade, não necessariamente eu estou falando de região, estou falando de morar com outras pessoas ao redor. Então a gente mora com outras pessoas ao redor, e elas estão fazendo as atividades delas, como eu também estou fazendo a minha, como eu também ouço música alto, ou tô gravando e tá ecoando na casa do vizinho, então tem sons, se eles não atrapalharem, muito bem, tá bom? Então, queria pensar sobre isso também. Falando sobre Disney,
E aí eu tinha essas revistas da Disney Explorer, então eu sempre gostei muito da Disney. E a minha animação, o meu filme de animação da Disney preferido é o Hércules. É um filme de 97, e aí eu assisti ele assim durante a minha infância, durante o período aí que eu tava, que tinha locadora, então eu sou da época da locadora, então eu gostei muito desse filme quando eu era pequeno. E aí, por que eu tô dando essa volta toda? Porque é uma desinformação, uma coisa irrelevante, mas o Kalel me mostrando as cartinhas da Lorcana, eu fui vendo que são cartas que têm a pegada da Disney, certo? Não sei se tá vindo aqui. E eu achei muito interessante. Então as cartas, elas têm vários personagens. Então o Tigrão. E aí você vai colecionando. Eu talvez não tenha a pegada de fazer a questão dos jogos, de você colecionar nesse sentido. Mas eu gostei muito pela própria nostalgia. Então assim, tem coisas que são de filmes que eu gosto, filme fantasia. Tem uma aqui, e aí o Kalel foi me explicando, é todo um universo, tem a questão do jogo e tudo mais. Eu poderia fazer virado pra vocês, mas essa aqui, eu achei legal essa, porque essa aqui é a carta número 1. Então essa é a primeira, eu fiquei curioso de pensar assim, qual é a primeira carta? Eu achei que era o Mickey, mas não é, tá? E aí eu achei muito legal eu ter vindo nos pacotinhos que eu comprei, não comprei muitos pacotinhos, então eu tô meio que fazendo aqui, não tô fazendo virado pra vocês, gente, porque muitas camadas, mas estou dando essa volta toda, porque eu tinha que mostrar pra vocês, mas eu não tô mostrando. Então é o Timothy, tem a baleia do Pinóquio, tem o coelho da Alice, tem o Detona Ralph, ó. Então, são cartas que eu nem sei muito, eu sei que elas têm uns significados e tudo mais, mas esse é o cara, então esse é o Hércules, o Músculis. Garota, a gente poderia fazer um balanço legal com esse cara. Era um lugar do mal, não dava pé, ficou infernal, com os titãs gigantes espalhando caos total. E aí eu gosto do filme do Hércules, sei as músicas de cor, às vezes a gente erra um pouquinho. Engraçado, né? Quando a gente fala assim, eu gosto de uma coisa decor. Vocês sabem que decor significa decoração, então você traz pro coração. E aí meio que você erra, aí você fica, mano, eu tinha que saber de cor, e não sei, mas esse é o Pegasus. Então assim, eu gostei da proposta de ter, e aí talvez o que eu faça é meio que continuar com essa pegada de ter essas cartinhas e talvez fazer eles de tipo temáticos. Então assim, fazer só com adquirir e colecionar somente as cartas do Hércules, por exemplo. Ó, tem umas cartas bonitas aí, o Kalel me deu, até o plastiquinho, porque tem um plastiquinho pra você conseguir, queria que ele brilhasse pra você ver, entendeu? Então tem um plastiquinho aqui, essa é a carta do Sr. Mickey Mouse, ó, então não sei se vai... Deu aqui um foquinho, aqui ó, Sr. Mickey Mouse. Tem umas que eu coloquei no plastiquinho, porque elas são de brilho, acho que é foil que chama. Então esse aqui é o Pinóquio. Quero fazer uma pequena observação para talvez o meu segundo ou terceiro filme da Disney preferido, que é A Espada Mágica. Então esse daqui é o Merlin, tá? E aí, quero fazer algumas reflexões, que aí, aqui é surpresa. Reflexão! Que você tem hoje, quem sabe, quem acompanha o TikTok sabe que hoje você, não sei o que lá. Quando eu vi a primeira vez, eu falei, mano, um cara adulto, gastando rios de dinheiro, comprando cartinhas, meu Jesus. Eu tive essa primeira reflexão, quando eu vi, né? Julguei. Mas eu venho trazer uma segunda reflexão que eu acho que foi o que me pegou um pouquinho. Eu estava assistindo um programa, né? E aí a pessoa lá, ela pegou e falou assim, galera, não vai dar para ficar milionário nessa geração, na sua geração, não vai dar. É muito dinheiro.
A gente às vezes não tem ideia de quanto é milhões. A gente não tem ideia. Mas, se isso pode te confortar, talvez você seja a geração melhor que as anteriores. E talvez você deixe uma estrutura um pouco melhor para as próximas gerações. E isso meio que tira, né? Assim, se você parar para pensar, isso tira um peso enorme. Porque realmente a gente tem esse desespero, eu pelo menos tenho esse desespero de dar certo. Não, mano, você tem que dar certo. Porra, você tem que dar certo, mano. E talvez não vai dar certo. Tipo assim, também depende um pouco do que é dar certo, né? Do que você entende como dar certo. Mas, porra, ai, desculpa, eu tinha uma coisa tão idiota, é triste até, é triste. Que era aquela Forbes 30, acho que é isso, né? Que aquelas pessoas que têm 30 anos e já são milionárias, eu ficava, ai meu Deus, será que eu vou vir pra Forbes? Ia ser tão legal. Mano, não rolou. Ah, eu fiz por onde? Não, talvez não. Nem é sobre isso. Mas, talvez você não seja a geração que vai ficar milionária, mas a sua passagem, a sua geração talvez seja a que traga bases sólidas para que a próxima seja, tá? Eu sei que existe um exercício egoísta que você pensa assim, ai não, mas eu quero ser. Não quero que meus bisnetos, tretanetos, quero eu, né? Quero que eles sejam melhores ainda, mas eu queria eu, curtir eu, e talvez não role. Mas, voltando a tudo isso, por quê? Porque eu fiquei pensando assim, qual foi o hobby do meu pai? O que ele colecionou? Eu tive as revistas da Disney Explorer. Ele me proporcionou isso, meu pai me dava o dinheiro, vai lá comprar. Tudo bem que naquela época talvez ele pensava, o que o menino tá querendo? Revistinha do Mickey. Mas tudo bem, não é esse o ponto. Ele me deu o dinheiro. Né? Ele podia dizer não, podia ter feito 1001 peripécias, mas ele me deu o dinheiro. E eu comprei. E eu tive durante um período as revistas da Disney Explorer. Talvez a minha mãe, nunca tenham tido a oportunidade de colecionar algo, de ter uma sequência de coisas, de hobbies, de gostos. Então, o que eu tô querendo dizer é que eles não puderam, mas me deram condições de ter. E até fazendo uma reflexão hoje sobre umas cartinhas de Disney que eu posso me dar o luxo de colecionar, assim. Talvez não vá comprar as caixas, porque também tem uma galera que também abusa um pouco, né? E aí compra 50 mil caixas e fica abrindo. E eu acho que não é essa a minha pegada, não é isso que eu vou fazer. Mas eu tenho condições hoje de comprar elas aos poucos, devagarinho, sem muito desespero e ir colecionando as temáticas que eu quero do Hércules, do filme do Hércules, do filme do Fantasia, do filme da Espada Mágica e outros filmes tantos que se eu quiser fazer por pasta, né? E aí talvez os meus pais não puderam ter isso e talvez a minha próxima geração consiga ter algo além do que eu tô tendo hoje, porque eu também tive muitas privações. Então acho que essas cartinhas e o meu filme preferido e outras coisas me trouxeram, e assistindo também, né, sobre esse comentário, né, sobre você talvez não ser a geração que vai ficar milionária, é de ficar um pouco mais calmo, sabe, assim, não, sabe, é um pouco, e eu, que já sou um cara mais velho, você pode ver que já tem umas barbinhas, eu fico pensando o desespero que é a geração anterior. Eu trabalho com pessoas mais novas e eu fico pensando, gente, é desesperador assim, o estresse, a cobrança, porque se eu já me faço e sou um cara que vim do analógico para o digital, eu sou a ponte entre o analógico e o digital. Eu lembro muito claramente quando eu fui na biblioteca fazer um trabalho no Almaço, passar, né, um trabalho no Almaço e ao mesmo tempo no ano seguinte de digitar no computador. Então eu fui realmente essa ponte. Então eu lembro, e aí umas coisas assim, talvez, sei lá, me veio agora na cabeça uma coisa muito aleatória.
eu fui fazer um trabalho sobre Getúlio Vargas. E a gente queria fazer um trabalho super legal, porque eu estudava no colégio, eu acho que era no Fagione, não posso estar enganado. E aí a gente tinha que fazer uma sala para que as pessoas entrassem e fosse imersivo. Então a professora propôs isso. E eu lembro que eu fui na biblioteca, acho que Mário de Andrade, e lá você acessava os documentos da época, os jornais, acho que era fotolito. Gente, eu me senti um pesquisador, juro pra você. E era tipo assim, foi um trabalho de... não foi de oitava série, foi tipo assim, foi de primeiro ano, segundo ano. Então, era uma coisa, você não tirava xerox, você tinha que escrever ali, você ainda não tinha celular, então você não tirava foto. Então, eu não sei por que me veio isso na cabeça, mas é porque foi bem nesse período de transição entre o analógico e o digital. Hoje seria muito mais fácil, mas eu lembro que tinha essa coisa de fazer mesmo, ir e buscar as fontes, tá? Então, se hoje, pra mim, é uma cobrança inimaginável, imagine para pessoas que são mais novas e que já estão no mercado de trabalho e que já estão. Hoje eu vi alguns influenciadores que são jovens, então eles meio que já começaram no digital falando sobre o medo do futuro e tudo mais. Então é uma cobrança muito maior, tá? Então é isso, as minhas desinformações de hoje. 16 minutos, eu não vou editar, eu não vou fazer um trabalho de coisa. É muito louco você pensar nisso. Eu sou um cara que eu sou formado em cinema, eu sou um cara que eu trabalho com audiovisual, mas eu não quero fazer pra mim. Que aí também pode ser uma questão psicológica. O meu psicanalista fala muito isso, né? Do quanto você contribui com o sonho do outro, do quanto você trabalha para o sonho do outro, do quanto você se dedica pelo outro e não necessariamente por você, ou para você, ou com você, ou por você, sei lá. Então é um pouco engraçado isso. Eu não quero editar e fazer 1001 firulas, eu quero que seja... Talvez porque aí eu vou tentar até dar uma contra-argumentação. Talvez porque eu quero que seja o quanto mais natural, o quanto menos, aí eu já estou falando aí até de Bazin e Eisenstein. Eu quero que seja o quanto mais naturalista, melhor. O quanto menos interferências eu possa fazer. Olha que loucura, agora eu vou fazer uma puta interpretação. Se eu manipulo, talvez inconscientemente, aí eu falando besteira, eu acho que eu vou estar trazendo uma artificialidade, eu vou tentar recortar e deixar de uma maneira muito mais limpa e muito mais serene, mas eu quero ser o mais verdadeiro possível. Então, talvez seja preguiça, e eu não elimino essa opção. Talvez eu tenha preguiça de fazer coisas para mim mesmo e faço para os outros, mas talvez seja porque eu quero deixar o mais natural e purista possível, tá bom? Então, essas são as minhas desinformações. Era desinformação? Eu tô com medo de ter inventado um nome. Acho que é Desinformação News. É Desinformação News? Agora eu não lembro, tá? Então, falando um pouquinho sobre as cartinhas, falando sobre a Disney, falando sobre passado, presente e futuro. E é isso, fechou? Talvez eu grave milhões, talvez esse seja o único, talvez. Vamos saber agora, só no futuro. É engraçado pensar agora que hoje o vídeo é esse simulacro temporal e que se você está vendo junto com o momento que eu postei, você não sabe se tem mais. Eu também não sei se tem mais. Mas quem está assistindo no futuro sabe se tem mais ou não. Então essa pessoa meio que ela tem um privilégio que eu e você que estamos assistindo agora não temos. É louco pensar que o presente, o passado e o futuro está num vídeo bobo do YouTube. Será que tá só no YouTube? Acho que eu vou colocar nas redes, em todas as redes, tá bom? É isso. Então, até mais.